Há um peso no próprio título que não passa despercebido, porque ele não fala apenas de escolha, mas de registro, de memória e de destino sendo reescrito diante de Deus. Quando você lê que um nome foi escrito em um novo livro, algo dentro de você entende que não se trata de acaso, nem de uma palavra lançada ao vento, mas de uma decisão que veio de cima e alcançou a sua história. Talvez você tenha passado dias sentindo que certas portas antigas perderam força e que algumas vozes que antes definiam você já não conseguem sustentar o que está nascendo agora. É por isso que você precisa ficar comigo até o fim, porque o que parece simples no título carrega um chamado que toca sua identidade, sua espera e sua maneira de caminhar. Há momentos em que Deus não faz barulho para provar que está agindo. Ele apenas escreve, e o céu inteiro reconhece o que a terra ainda está aprendendo a enxergar. E quando ele escreve, não é para decorar a sua dor, mas para mudar a forma como você atravessa a dor. Você talvez tenha acordado com uma sensação estranha de travessia, como quem está no mesmo lugar e, ainda assim, não é mais o mesmo. O que hoje parece apenas uma frase pode ser, na verdade, a porta de uma revelação que estava aguardando o seu olhar mais atento. E se o seu coração já se moveu um pouco enquanto eu falava, isso não deve ser ignorado, porque a sua alma costuma responder antes da sua mente aceitar. Fique aqui, porque há sinais que só se tornam claros quando a pressa abaixa a cabeça. Há nomes que o mundo tenta apagar, mas que Deus decide guardar com zelo. E quando ele guarda, nenhuma acusação humana consegue riscar o que foi escrito com propósito. Talvez você esteja cansado de carregar versões antigas de si mesmo, como se ainda precisasse pedir permissão para existir. Mas existe uma escrita nova acontecendo, e ela não começou no seu esforço, nem termina na opinião de ninguém. Ela começa no olhar de Deus sobre você e termina na paz que vem quando você percebe que não foi esquecido. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando. E um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Talvez o seu corpo já esteja denunciando o que a sua boca ainda tenta esconder. Porque há dias em que o peito pesa, a respiração encurta e a mente fica acordada como se precisasse vigiar uma porta que nunca fecha. Você encosta o celular e, mesmo assim, continua esperando alguma confirmação que pare de te deixar suspenso entre o já e o ainda não. Há noites em que o travesseiro recebe mais perguntas do que descanso. E há manhãs em que você levanta com a sensação de ter atravessado a madrugada sem realmente ter saído do lugar. Não é só pensamento, é corpo. E o corpo costuma guardar a memória das batalhas silenciosas. Talvez você tenha percebido isso no ombro duro, na mandíbula travada, no cansaço que chega cedo demais,
ou naquela vontade de sumir por um tempo para que ninguém peça de você mais do que você consegue dar. E, no entanto, o que me chama a atenção é que mesmo no desgaste existe uma espécie de atenção viva, como se algo em você continuasse esperando uma leitura correta do que está acontecendo. Quando uma palavra de Deus toca o centro certo, ela não apenas consola, ela reorganiza a maneira como você sente o próprio peso. Você não está exagerando o que sente, mas também não deve tomar cada incômodo como se fosse sentença final. Há uma diferença entre estar ferido e estar vazio, e a sua alma sabe distinguir essa diferença quando encontra silêncio suficiente para ouvir. O problema é que o mundo oferece ruído demais, e o ruído tenta convencer você de que o cansaço é identidade. Mas Deus não chama você pelo nome do esgotamento. Ele chama você pelo nome que o céu preservou quando tudo ao redor tentou reduzir você a uma versão menor. E isso toca a sua rotina inteira, desde a mesa onde você come até o instante em que você fecha a porta do quarto e sente o peso do próprio dia. O que está sendo tratado aqui não é só um sentimento, mas uma estação da sua vida. Há algo profundamente intencional nesse movimento, porque Deus não desperta inquietação para humilhar você, mas para revelar que você está sendo conduzido para dentro de uma leitura mais alta da sua própria história. Quando o céu insiste, não é porque ele esteja em dúvida, é porque você está sendo preparado para reconhecer o que já foi separado. Talvez por isso algumas coincidências tenham tocado você como pequenas batidas em uma porta fechada. Talvez uma frase ouvida de passagem, um atraso que desfez seus planos, uma paz inesperada no meio do aperto ou uma saudade sem explicação tenham formado um desenho que você ainda não conseguiu nomear. O que hoje parece fragmento pode, na verdade, ser um contrato espiritual sendo mostrado em partes. Eu não estou te dizendo para romantizar a dor, nem para inventar sentido onde nada existe. Estou dizendo que há sinais que só fazem sentido quando vistos diante de Deus. E quando a Escritura fala de nomes escritos, ela fala de pertencimento, de memória e de um lugar que não depende do aplauso humano. Isso não significa que tudo se resolverá de forma instantânea. Significa que o centro da sua vida já não está à mercê do acaso. Há uma promessa sendo anunciada aqui. Você vai perceber que nem todo atraso é negação, que nem toda porta fechada é abandono e que nem toda sensação de vazio é perda. Também vai perceber que sua sensibilidade não é fraqueza, mas um tipo de discernimento que está amadurecendo. E vai entender que a nova escrita de Deus não compete com o seu passado. Ela o ultrapassa com mansidão e autoridade. Há uma frase que precisa ser lembrada quando a mente tenta reduzir tudo à coincidência. O que vem de Deus não se explica apenas com lógica, mas com reverência. E a reverência muda o modo como você lê cada detalhe. Se o coração já começou a reconhecer isso, permaneça comigo, porque a leitura vai ficando mais profunda. Hoje, talvez você tenha vivido um cenário muito comum, como uma mesa arrumada com pressa, uma tarefa simples interrompida por uma lembrança, ou um caminho de trabalho que parecia igual ao de sempre, mas no qual algo dentro de você já não caminhava do mesmo jeito. A vida cotidiana continua com suas panelas, seus compromissos, seus ruídos de rua e suas mensagens não respondidas, mas há momentos em que uma cena banal se torna um espelho espiritual. Você olha para o café esfriando, para a pilha de roupa dobrada, para o armário meio aberto, e percebe que a sua alma está tentando atravessar um corredor que a rotina não consegue bloquear. É assim que Deus costuma falar, não porque ele esteja preso ao comum, mas porque o comum é o lugar onde você realmente vive. Talvez você tenha sentado por alguns instantes sem querer fazer nada, apenas olhando para um canto da casa onde a luz parecia diferente. Talvez tenha sentido uma saudade do que ainda não aconteceu, como se o futuro tivesse encostado a mão no seu ombro.
Isso não é fantasia, é a forma como a espera começa a ganhar textura. Há um tipo de percepção que só nasce quando a alma deixa de correr e passa a notar os detalhes que sempre estiveram ali. A cadeira vazia, a porta fechada, a janela entreaberta, o relógio sem pressa e o som do ambiente podem se tornar testemunhas de uma mudança interna. E quando essa mudança acontece, você não precisa fabricá-la. Apenas reconhecê-la. O risco de ignorar esse processo é continuar no automático, repetindo o mesmo gesto, a mesma resposta, o mesmo medo, até que a sensibilidade se desgaste de tanto ser ignorada. Mas você ainda pode ouvir, ainda pode perceber, ainda pode distinguir o que é mera rotina do que é visita de Deus. Há uma diferença entre viver correndo e viver atento, e essa diferença pode mudar tudo. O que parecia apenas um dia comum pode estar carregando uma escrita maior do que você imagina. É por isso que o seu interior inquieto merece respeito, não desprezo. Porque às vezes o céu começa pela cozinha, pelo quarto, pelo corredor e só depois alcança o resto. E quando isso acontece, a sua história deixa de ser apenas sobrevivência e começa a virar testemunho. Você não foi construído para sentir de forma rasa, e isso explica por que certas coisas atravessam você mais fundo do que atravessam outras pessoas. O que para muitos passa rápido, em você permanece, porque há um grau de percepção que foi sendo formado no fogo da experiência e no silêncio da espera. Não é que você seja melhor do que ninguém, nem que precise se definir pela dor. É que a sua responsabilidade, diante do que percebe, é maior, porque o céu confiou à sua sensibilidade a função de discernir o que outros ignoram. Talvez isso tenha feito você se sentir deslocado em algumas conversas, como se estivesse presente fisicamente, mas com o coração lendo outra camada de realidade. Talvez você tenha aprendido a sorrir no ambiente certo e, por dentro, a guardar perguntas que ninguém mais notou. Isso não é defeito de caráter, pode ser uma forma de maturação espiritual. Há gente que só reconhece o peso quando ele cai sobre os ombros. Há gente que só percebe a porta quando ela já se fechou. Mas há quem perceba o primeiro sopro de mudança antes de qualquer explicação. E isso vem com alegria e com responsabilidade. A alegria é saber que Deus ainda fala. A responsabilidade é não fingir que nada foi dito. O problema não está na sua sensibilidade, mas no modo como o medo tenta convencê-lo de que sentir demais é perigoso. Não é perigoso sentir. Perigoso é anestesiar o que foi entregue como alerta. Quando você se cala por medo de parecer intenso demais, você corre o risco de perder nuances que só a alma desperta percebe. E Deus tem paciência para ensinar você a diferenciar emoção de direção, ferida de chamado, ansiedade de discernimento. É nesse ponto que a sua diferença deixa de ser peso e começa a ser responsabilidade santa. O que está sendo escrito sobre você não foi feito para caber no olhar apressado dos outros. Foi feito para ser lido no tempo certo por um coração que aprendeu a sustentar o que é verdadeiro. E você está sendo treinado exatamente nisso. Há forças simples e cotidianas tentando roubar a clareza desse processo, e elas nem sempre aparecem como algo dramático. Às vezes a oposição vem na forma de excesso de tarefas, de mensagens sem fim, de comparação silenciosa, de vozes que exigem resposta imediata, ou de um ambiente que nunca permite que você pare para respirar. A distração pode vestir a roupa da urgência, e a urgência pode parecer responsabilidade quando, na verdade, está apenas esmagando sua capacidade de discernir. Você começa o dia tentando resolver tudo e termina o dia sem ter escutado nada. Essa é uma estratégia antiga, manter você ocupado o suficiente para que não perceba a mão de Deus escrevendo em seu favor. Também existe a comparação,
que é uma espécie de ladrão de identidade. Ela faz você medir o que Deus está fazendo em você pelo que está visível na vida de outro alguém. E isso cria um desgaste invisível, porque você passa a exigir provas onde Deus está pedindo confiança. Há também o medo de ser mal interpretado, o medo de obedecer e depois parecer tolo, o medo de avançar e descobrir que não havia segurança suficiente. Mas a verdade é que a obediência nunca vem pronta para ser controlada por cálculo. Ela vem com um grau de risco que o amor aprende a suportar. Se você continuar negociando com a pressão, sua alma vai gastar energia demais tentando se defender da própria convocação. Só que a convocação continua ali, o livro continua aberto, o nome continua guardado. E o céu continua insistindo em você sem alarde. A oposição quer fazer parecer que isso é confusão. Mas, às vezes, a confusão é apenas a máscara do que tenta impedir sua leitura correta. Quando você percebe isso, passa a tratar o ruído como ruído e a voz como voz. E essa distinção salva a sua paz. Não porque elimina toda a batalha, mas porque impede que a batalha roube o centro. Há um eco antigo que ajuda você a entender essa cena, porque a Escritura está cheia de pessoas que foram chamadas pelo nome em momentos em que pareciam apenas mais uma história entre tantas. Pense em alguém sendo chamado de volta ao lugar onde perdeu a esperança, ou em alguém recebendo uma direção que parecia pequena aos olhos humanos, mas enorme diante de Deus. O que tocava essas pessoas não era apenas a instrução, mas o reconhecimento de que Deus via o que ninguém mais via. Talvez você esteja vivendo algo semelhante agora, enquanto tenta encaixar sua rotina no que sente por dentro. Você acorda, trabalha, conversa, responde, resolve, e ainda assim há uma parte de você que sabe que não foi criado apenas para repetir ciclos. Isso se parece com a travessia de quem foi lembrado por Deus antes de ser compreendido pelos homens. Há um tipo de retorno que começa quando o coração entende que a voz mais antiga é a que ainda conduz. No seu caso, pode ser que a grande mensagem não seja faça mais, mas pare de se perder no que é menor do que o seu chamado. Pode ser que a sua vida esteja sendo puxada de volta para uma fidelidade simples, onde aquilo que foi escrito por Deus vale mais do que qualquer rótulo externo. Isso não acontece sem confronto, porque o velho sempre quer chamar você de volta ao lugar de antes. O velho prefere sua previsibilidade, sua obediência cansada, seu silêncio conformado. Mas a voz de Deus chama de outra forma, e ela chama para frente sem negar o passado. O que você vive hoje pode não parecer extraordinário aos olhos dos outros, mas o céu sabe quando uma alma está se alinhando ao que foi prometido. Há uma beleza em perceber que você não foi deixado no escuro. O nome escrito é prova de memória, e a memória de Deus nunca se confunde com abandono. Ela se parece mais com um resgate que ainda está em andamento. E quando você percebe isso, o seu peito começa a soltar um pouco da resistência que guardava sem saber. Se você fingir que nada está acontecendo, acabará repetindo o mesmo circuito por tempo demais. E esse é um preço silencioso que muitas pessoas pagam sem perceber. Elas chamam cansaço de normalidade, tratam a inquietação como distração e deixam a sensibilidade perder o fio que a ligava ao propósito. A consequência não costuma chegar com trovão. Chega como desgaste, como perda de alegria, como uma espécie de neblina por dentro. Você continua vivendo, mas algo vai perdendo cor. Continua respondendo, mas sem a mesma paz. Continua se movendo, mas sem direção clara. É por isso que este momento pede honestidade, não para produzir medo, mas para impedir que a sua alma se acostume com a confusão. O que foi colocado em você não foi feito para se perder em repetição.
Você foi chamado para reconhecer a diferença entre hábito e destino, entre sobrevivência e resposta. Há uma parte de você que já sabe disso, e talvez por isso a mensagem esteja pesando de um jeito diferente hoje. A insistência de Deus não é pressão destrutiva. É misericórdia que recusa desistir de você. Quando Ele chama, Ele não está tentando invadir sua vida, mas devolvê-la a si mesma. Isso exige coragem, porque é mais fácil continuar igual do que admitir que o velho modo de viver já não cabe. Ainda assim, a verdade permanece. O nome continua escrito. O livro continua novo. E a sua história não foi arquivada no capítulo do cansaço. Há um próximo movimento, e ele começa quando você para de chamar de comum aquilo que já carrega um sinal. Você pode sentir resistência ao ouvir isso, mas a resistência também faz parte da revelação. Ela mostra exatamente onde a mudança precisa entrar. E quando a mudança entra, ela não pede licença ao hábito. Se algo do que foi dito até aqui encontrou morada em você, se em algum instante seus ombros baixaram, sua respiração aliviou, ou seu coração reconheceu a própria estação, escreva 888 nos comentários. Esse número não é um enfeite, é um pequeno sinal de concordância, uma forma simples de dizer que você percebeu a leitura. Escrever isso é como colocar nome naquilo que já vinha tocando sua porta em silêncio. Não faça disso um ritual vazio, faça disso uma resposta consciente. Depois de escrever, volte para mim, porque o que vem a seguir aprofunda o que já começou a se abrir. O céu não está brincando com sua atenção, e você não precisa tratar como detalhe o que está pedindo resposta. Há momentos em que a concordância começa pequena, mas ela marca uma virada real no interior. E é nessa virada que a escrita nova passa a ser reconhecida como escrita nova. O que parecia apenas uma impressão ganha contorno. O que parecia apenas peso ganha interpretação. O que parecia apenas saudade ganha direção. É assim que a alma aprende a nomear a própria travessia sem cair em exagero. E quando você volta diferente, porque a percepção já não está na mesma posição de antes. Continue comigo, porque o próximo passo mostra onde essa escrita toca seu íntimo mais fundo. O conflito não está apenas fora de você. E talvez essa seja a parte mais importante de perceber agora. Muitas vezes, o que parece resistência externa é apenas o reflexo de uma batalha interna entre a vontade de seguir adiante e o medo de abandonar uma identidade antiga. Há um tipo de peso que não vem das circunstâncias em si, mas do que você aprendeu a temer nelas. Você não teme só o novo. Às vezes, você teme o que o novo exige que você deixe para trás. E isso aparece em detalhes pequenos, como a hesitação diante de uma resposta, a demora em atender uma direção, a tendência de rever 1000 vezes o que já foi claramente mostrado. A mente tenta explicar tudo para manter o controle. O corpo reage como se ainda precisasse se defender. O espírito, porém, já percebeu que há algo sendo pedido em silêncio. É nesse ponto que muita gente se confunde e chama toda inquietação de ansiedade, quando em alguns momentos o que há é discernimento tentando vencer o barulho. Eu digo isso com cuidado, porque nem todo aperto é chamado, e nem toda intensidade é revelação. Mas também é verdade que nem todo incômodo nasce de fragilidade. Às vezes ele nasce de uma consciência espiritual, que já entendeu que o velho molde está rachando. O problema não está na rachadura. O problema está em tentar colar com medo aquilo que Deus está reposicionando com propósito. Você talvez esteja percebendo isso em conversas internas que não consegue silenciar, em perguntas que retornam à noite, ou naquele peso específico que aparece quando você tenta voltar ao que antes parecia seguro. O que está em jogo não é apenas uma decisão prática, é uma identidade sendo confrontada. E essa identidade não pode continuar sendo guiada apenas pelo hábito.
Há algo maior sendo escrito sobre você do que o roteiro antigo permitia. Quando isso se torna claro, o ruído interno perde um pouco da autoridade. Ainda existe luta, mas a luta deixa de ser cega. E quando a luta fica visível, ela já não governa sozinha. Existe uma diferença importante entre sobreviver a um ambiente e ser moldado por ele. E talvez você tenha passado tempo demais tentando caber em lugares que sempre cobraram de você uma versão menor. Algumas relações parecem neutras por fora, mas drenam por dentro. Algumas conversas parecem comuns, mas deixam seu espírito exausto. Alguns ambientes insistem em repetir a mesma pressão, como se quisessem que você continuasse disponível para uma forma de vida da qual já estava sendo chamado a sair. Isso não significa que você deva suspeitar de todo mundo ou isolar-se em nome de pureza. Significa apenas que discernimento também inclui perceber o que suga sua paz. Há pessoas que não odeiam sua mudança, mas não sabem o que fazer com ela. Há contextos que não precisam de conflito aberto para tentar te trazer de volta ao antigo ritmo. Basta uma piada, uma cobrança, uma comparação, uma lembrança, e a velha postura já tenta reassumir o volante. Mas você não precisa mais entregar o governo da sua alma a tudo o que conhece seu nome antigo. Há um lugar dentro de você que precisa ser protegido com seriedade. Não com medo, mas com limite. E limites, quando nascem de Deus, não são muralhas de isolamento. São estruturas de cuidado. Talvez você tenha aprendido a chamar de lealdade aquilo que era apenas exaustão relacional. Talvez tenha confundido permanência com obrigação. Agora, porém, há uma escrita nova pedindo outra postura. Você pode amar sem se diluir, pode honrar sem se perder, pode caminhar sem carregar o que já não foi confiado a você. Esse aprendizado nem sempre é confortável, porque mexe com afetos antigos e com expectativas antigas. Ainda assim, ele é parte do que significa ter o nome guardado em um livro novo. O novo não só muda o destino, muda a maneira de se relacionar com o que antes drenava você. E quando isso acontece, o coração deixa de pedir permissão ao desgaste. Ele começa a pedir direção. A estratégia do que tenta atrasar sua vida costuma ser muito parecida com a rotina que você já conhece. Primeiro, ela cansa. Depois, ela confunde. Em seguida, ela espalha pequenas urgências por toda parte para que você não consiga distinguir o essencial do acessório. De repente, tudo parece importante, tudo parece pendente, tudo parece exigir resposta agora. E, nesse excesso, a sua percepção se fragmenta. O inimigo do foco nem sempre é uma grande crise. Muitas vezes é a multiplicação do que poderia esperar. Você começa a viver em modo de reação, e quando vive assim, já não escuta com a mesma clareza a voz que te chama para o centro. O atraso também usa a linguagem do desânimo, sussurrando que nada vai mudar, que o tempo já passou, que o que foi prometido está distante demais. Mas isso é só uma forma de desviar sua atenção do que continua sendo escrito acima do ruído. Às vezes, a pressão vem de dentro, como um impulso para resolver tudo sem esperar, como se a pressa pudesse compensar a falta de paz. No entanto, a pressa desorienta e a clareza organiza. A pressa faz você correr em círculos, a clareza faz você avançar com passo inteiro. Não é por acaso que tantos momentos de Deus parecem desacelerar o coração antes de reposicionar a vida. Ele sabe que o barulho externo não pode governar um interior que está sendo treinado para ouvir. Você pode notar isso quando as mesmas questões voltam, quando o mesmo incômodo retorna em horário improvável, quando o mesmo assunto tenta roubar a sua noite. Não é para te acusar, mas para te cansar até te separar do que não serve mais. Só que você não precisa cooperar com essa estratégia. Pode aprender a reconhecer o tipo de desgaste que não vem da obediência, mas da dispersão. E essa distinção vale ouro.
Porque uma vez que o foco retorna, a escrita nova deixa de parecer distante e começa a parecer possível. Talvez você esteja em um ponto em que já não consegue continuar negociando com o que foi mostrado. Há uma espécie de limite interior que foi alcançado, como se o próprio coração dissesse que certas portas não podem mais ser abertas do mesmo jeito. E isso é importante porque o chamado verdadeiro sempre encontra um momento em que a alma para de pedir prova e começa a responder com humildade. O mais difícil não é entender. É aceitar que entender já não basta. É nesse ponto que a hesitação perde força e a responsabilidade ganha nome. Você já ouviu o suficiente para perceber que não pode continuar alimentando o que esvazia a sua paz. Já viu o bastante para notar que algumas repetições não são destino, são hábito. Já sentiu o bastante para admitir que sua alma precisa de outra postura diante do que Deus está fazendo. Esse é um limiar santo, porque nele você para de medir tudo pela conveniência e começa a medir pela verdade. Não é um salto impulsivo, mas uma decisão interior de não mais se explicar para o medo. Talvez hoje você não consiga resolver todos os detalhes, e tudo bem. O importante é não voltar a chamar de pequeno aquilo que já foi pesado por Deus. A escrita nova pede reverência, e reverência pede resposta. É por isso que a mudança verdadeira costuma começar em silêncio. Ninguém precisa aplaudir o instante em que você finalmente decide não trair o que percebeu. Às vezes, a vitória mais profunda é simplesmente parar de argumentar com a clareza. Quando isso acontece, o coração se alinha, o corpo suspira e a mente começa a perder o hábito de resistir ao que já sabe. E o caminho adiante deixa de ser um campo de batalha contra si mesmo. Ele vira um retorno para o centro. Agora eu quero que você permaneça diante de uma imagem só, sem misturá-la com outras, porque há algo nela que está desenhando o que Deus quer te mostrar com mais precisão. Imagine uma porta antiga de madeira, marcada por anos de uso, com o metal gasto na maçaneta e a sombra do corredor repousando sobre ela. Essa porta sempre pareceu comum, mas quem mora na casa sabe quando ela range de um jeito diferente. Há dias em que ela fica fechada com firmeza, dias em que uma fresta de luz aparece por baixo, e dias em que a mão já se aproxima da maçaneta antes mesmo de haver coragem para girá-la. A porta, neste momento, representa aquilo que foi guardado, protegido e aguardado dentro de você. Ela não é só uma entrada, é também uma memória do que ficou do lado de dentro durante muito tempo. Talvez o que Deus esteja fazendo agora seja mostrar que uma porta pode ter sido fechada por preservação, não por abandono. Talvez a espera não tenha sido punição, mas cuidado. Você passou por corredores de silêncio, por quartos de reflexão, por paredes onde a respiração parecia ecoar mais alto do que a voz. E ainda assim, a porta permaneceu ali. O valor dela não estava no barulho, mas no que ela guardava. É por isso que a imagem toca tanto, porque você sabe o que é ficar diante de algo que parece imóvel, sem perceber que a maçaneta já foi tocada pelo tempo. Há uma tensão bonita nisso, porque a porta não precisa correr para ser importante. Ela só precisa permanecer no lugar certo até o momento certo. E assim também tem sido com você. O que foi escrito por Deus talvez tenha parecido parado, mas o parado nem sempre está morto. Às vezes, ele está apenas sendo preparado. A mão que conhece a porta não a força, ela a respeita. E o respeito muda toda a atmosfera da trave. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe.
Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.